Então, o que aconteceu? O espírito não queria que eu saísse do corpo. Então, me pegou na saída, quando eu estava indo no corredor, eu estava lúcido, saindo do corpo, que fez isso comigo. Jogou essa. E eu, entre aspas, com toda a experiência que digo ter, não tenho, cai numa bobagem dessa. E cai, velho. Você vai cair em todas. E outra coisa que você não percebe, você tem uma abertura, cara, é uma aberturazinha, uma besteira. Você sente uma besteirinha. Ou ele já encosta do lado e fala, rapaz, olha isso aqui, ó. Tá, começa a falar no pé do ouvido. Aí você... Por que está acontecendo? Porque aquilo foi uma brecha para você baixar aquela questão da frequência. Você começa, é como se fosse então ele pega e acessa você. Então vai baixando, até que você fica dominado. Quando ele te domina, acabou. É aí que você vai fazer merda. Vai ficar nervoso, vai brincar, vai gritar. Aí o que acontece? Quem está do lado não sabe que você está passando por um processo espiritual, não só sabe que você está agindo de forma insensata, que permitiu entrar, e você vai brigar com as pessoas do lado, ou vai agir de forma insensata. Eu podia para você com quase certeza, 80%, 90% de todas as ações super negativas teve a influência ou do astral inferior ou de espírito. Tiro, murro, briga, palavras horríveis sendo faladas. E essas discussões, às vezes, é como você falou, você vê no noticiário mesmo, vai, por coisas que você fala, por isso aconteceu essa catástrofe, né? E aí eu acho que é esse alimento que vai sendo colocado na cabeça da pessoa que uma formiga vira um elefante, né? E aí descontrola tudo e aí do lado de lá eles estão dando risada. Você já viu como funciona o assédio? Fala da forma mais simples possível. É assim, eu já ouvi várias vezes. Como é que eu sei? Porque eu percebi em catalepsia projetiva. Você está deitado? Diga um defeito de uma pessoa, você ciúme. Traição, medo de traição. Você vai deitar, o espírito fica assim, repetidas vezes. Ele saiu com aquela pessoa, ele está sendo com aquela pessoa, sabe aquela pessoa, ele está com ela lá agora. Então ele não está só falando, ele está jogando um monte. Ele está falando isso 200 vezes no seu ouvido, sem parar. Porque ele sabe por que está fazendo 200 vezes? Porque ele está atacando você assim, dando flechada. Tá. Em algum momento ele vai acertar o caminho, direção e coisa certa e você vai baixar a frequênciazinha, aí a flecha passa. Porque você ouviu, mas não tinha baixado direito essa frequência. Ele está tentando o dia inteiro, através daquele ponto que ele saiu, ele quer baixar sua frequência. Ou para sugar você, ou para fazer você controlar, ou para fazer você causar uma determinada ação que ele quer, uma briga, por exemplo, de casal. Então ele fala 300, 500 vezes, até que você, uma hora, consegue perceber mais ou menos. Entra pelo inconsciente e raiza um pensamento. Você não percebe que nem que esse não é seu. Aí você baixa a frequência, aí a próxima que ele joga já acerta mais forte. Aí você fixou. Aí quando ele vai fixando até que ele controla, há um processo de assimilação em você. Finalmente eu peguei ele. Quando você chega nesse evento aqui, você já está sob controle. Nessas horas é que às vezes depende da situação, porque às vezes é uma situação repetida, que vai ter mentor que vai agir, que vai ter alguma ação que vai acontecer, que vai tentar fazer com que aquela ação não aconteça. Mas quando isso está acontecendo muitas vezes, o assédio é muito forte, o mentor não pode fazer mais nada, que ele está assimilando pela uma porta aberta, quer dizer, ele encontrou uma brecha. Mas isso não é sacanagem? É feito para ser assim. Então ele encontrou um caminho. Qual é a pergunta que sempre eu faço? Quais são os caminhos que estão abertos? Porque eles vão achar, velho. Minimamente abriu a brecha e aquela brecha foi virando um buraco, foi virando uma cratera. Quando você entra na célula, tem uma coisa chamada limiar, que acontece exatamente como um acesso de potência. A coisa vai tomando, até no neurônio tem uma coisa chamada ou tudo ou nada. Quando chega num ponto específico, abre a porta. Na hora que abre a porta, o pico vai lá em cima. É a hora que ele acessa naquele limiar ali. É a mesma coisa, a célula na membrana da célula, de um processo que acontece nesse, é um processo que, como se fosse nossa aura. Mesma coisa. Você tem a recepção para que entre um caminhão de coisas. Aí dá o pico. É por isso que às vezes nós vamos do nada, tem um pico de alta negatividade, e depois você melhora. Você não consegue, meu Deus, não sei como é que eu enlouqueci daquele jeito. Não sei como é que eu perdi o controle. Porque ele acessa você e, enfim, ele consegue colocar toda a negatividade que ele estava tentando a partir daquele momento que você deu brecha. E você fala das máfias, né? Até falei para você, vamos falar dessas máfias aí. Existem esses caras que eles estão ali na linha de frente, direto com o encarnado, fazendo essa obsessão. Eles fazem parte de uma organização que se vale de tudo São isso facções. para algo? Facção.
trabalham só para isso. Tanto que é muito comum em centro espírita, centro de Umbanda, Candomblé, espírito mandado. Você começa a conversar com ele e dá risada. Rapaz, me mandaram. Ele não está nem nada contra você. Ele foi mandado fazer uma determinada ação. Você vai ver que é assim. Como é que funciona isso? A facção que controla. Isso acontece nos presídios. Pô. Você senta no presídio, você entra na parte de baixo da cadeia. Você faz os trabalhos mais pesados. Até que você vai criando mais especialização na proximidade deles e vai fazendo uns trabalhos mais elaborados. Então, eles são mandados, eles são especializados para fazer uma determinada ação. Então, tem até uma rotatividade, às vezes, no processo. Né? Acontece que você tem ciclos de baixa frequência, em que você fica mais acessível, e tem ciclos independente que o mundo está mais dependendo da frequência, que tem um assédio mais forte. Eu costumo dizer que o assédio, se você não tem abertura, dura uns 3 dias, 4 dias. Se você der brecha, já era. Mas o assédio cíclico, quando dá uma tentativa, essas facções trabalham em cima de pessoas que, e faz sentido, que estão tirando clientes deles. E aí, esse caso aí dos caras que são mercenários lá, ou escravizados, ou estão com dívida com essas facções espirituais, no caso, beleza, é uma organização. E quando o fato é assim, ó, o cara tem algo contra o Saulo de outra vida, ele vai se aliar a esses caras também? Depende. Aí depende, porque pode ser que aconteça, eles pedem ajuda, assim. O espírito que seguiu minha mãe, foi engraçado isso, pesado, mas engraçado. Vê que coisa. Os caras são inteligentes. Eu não penso que os caras são burros, velho. A gente tem essa imagem que os caras... A gente tá falando de alto... Eles são mais inteligentes que a gente, porque o cérebro deles consegue ir mais rapidamente do que o mesmo no umbral. Eles podem ter uma maldade e com isso não parecer inteligência, uma direção ruim da sua inteligência, como uma pessoa que está tentando fazer um vírus ou dentro de uma prisão ligando para as pessoas. Ela é inteligente, mas ela está tentando enganar só. Eu comecei a sair do corpo e comecei a sair. Então, eu não tinha muita ética. Para mim, o cara está dentro da minha casa, eu tinha que botar para fora. Uhum. Eu fazia isso na época que eu comecei a sair do corpo. Eu não tinha assim, pensar, um espírito, outra dimensão, não. Tá dentro da minha casa, do quarto da minha mãe, apanhava, velho. Voadora, murro no olho, não tinha pena, não. O cara tá machucando a minha mãe, velho. Você ia ter pena? Não, sério. O cara tá no quarto da sua filha, do seu filho lá. Sai daí, irmãozinho, caramba, cacetete na cabeça, velho. Porque é um ser malvado. Se você está aqui, eu te convido a assistir o vídeo mais recente do canal Casa Filhos do Todo, que está aqui na descrição. Inscreva-se também por lá. A equipe da Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. Aqui na descrição, nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição. Um recado que está aqui, tarô, Casa Filhos do Todo, com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.